amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. No nosso encontro de hoje, nos nossos futuros encontros, né, mais ou menos aí umas 6, 7 partes dessa aula, nós vamos estudar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós vamos ver aí os principais pontos do conhecido ECA, vamos pegar os principais artigos e fazer um esqueminha bem didático para você que não é da área do direito, possa também absorver o maior número possível de informações. Tudo bem? Então, pessoal, quando nós conversamos hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que ter em mente que muito antes disso, do Estatuto, nós já tínhamos algumas disposições previstas nas legislações anteriores. Claro que muitas vezes o menor sob um tipo de tutela diferente, agora hoje esse menor já devendo ser chamado ou de criança ou de adolescente, assumindo uma outra postura de titular de direitos. Então, veja aqui, nós tínhamos dentro da evolução da criança e do adolescente no país, nós tínhamos uma fase que nós chamamos de fase de absoluta indiferença, em que a nossa legislação brasileira, ela não tinha nenhum tipo de preocupação, de diferenciação das crianças, adolescentes e pessoas adultas. Vejam, elas não recebiam proteção alguma, elas eram considerados, na verdade, por parte do Estado, como objeto de proteção estatal. Ou seja, naquela época, nessa fase da indiferença, a criança ou adolescente ela não era titular de nenhum direito. Ela era ali um objeto a ser protegido pelo Estado, em que, na verdade, quem regia ali os interesses dessa criança ou desse adolescente era exclusivamente o pai. Por isso, gente, essa nomenclatura de pátrio poder, justamente de poder do pai, era o pai quem exercia o poder sobre seus filhos, adolescente ou criança, e isso era tratado em uma relação de dono e objeto. Veja que a criança e o adolescente, elas não tinham nenhuma titularidade de direitos, ok? E aí, veja, depois dessa fase, que é a fase da indiferença absoluta, nós temos a fase da mera imputação criminal ou do direito penal diferenciado. E aí, veja, como que funcionava aqui? Nós tínhamos até uma referência entre a crianças e adolescentes, mas nós não tínhamos nenhum tratamento diferenciado com relação a essa criança ou a esse adolescente. Então, o que acontecia? A criança e o adolescente saíram da absoluta indiferença, vieram para o nosso sistema jurídico brasileiro sujeito de direitos, mas veja, eles não tinham nenhuma proteção especial por serem crianças ou adolescentes. Aqui, na verdade, a legislação ela se preocupava tão somente com questões referentes ao direito penal. Maravilha? Agora, veja que nós tínhamos também, nessa época, uma previsão de idade diferenciada para a punição, que era de 9 e 14 anos. E tínhamos um estabelecimento prisional diferenciado. Agora, é óbvio que desde aquela época, nós com problemas de locais para encarcerar essas pessoas, o que aconteciam? Esses adolescentes e crianças entre 9 e 14 anos, eles acabavam sendo colocados juntamente com os adultos. Nessa época também, o que acontecia? O juiz ele podia aplicar a pena com base no discernimento penal em relação à criança de qualquer idade. Como assim, gente? Ora,
Por exemplo, tinha um critério etário de 9 a 14 anos, beleza, mas aí o juiz pensava assim, poderia pensar assim, essa criança tem 9 anos, mas ela já tem uma maturidade acima dessa idade. Então, eu vou colocá-la em tal estabelecimento para ela cumprir a pena dela. Então, veja que o juiz ele flutuava. Então, o que nós tínhamos, portanto? Uma fase da absoluta indiferença, em que crianças e adolescentes eram objeto de proteção do Estado. Depois, a gente entrou nessa fase aqui, em que havia previsão para a criança e para o adolescente, contudo, somente com relação aos aspectos de imputação do direito penal. E aí nós tínhamos logo em seguida a fase tutelar. Aqui sim já começa a surgir duas leis que começam a tratar sobre a criança e o adolescente. Mas veja, nós não tínhamos nessa preocupação nenhuma norma protetiva. Nós tínhamos, ao contrário, mecanismos de repressão a essas crianças e adolescentes. Então, o que acontecia? Essas crianças e adolescentes que, eventualmente, se encontrassem ali em conflito com alguma disposição da sociedade, ela era retirada do convívio social. Então, veja que aqui, na fase tutelar, até havia uma tutela, mas essa tutela, veja, a criança e o adolescente, eles eram vistos como risco ao convívio social. Claro, aqueles que eventualmente infringissem alguma regra estabelecida da época. Mas veja que o avanço aqui foi simplesmente com relação à existência de duas leis tratando especificamente da criança e do adolescente. Maravilha? E aí, dentro dessa fase tutelar, portanto, como são duas normas, nós tínhamos a primeira, que é o Código de Melo Matos, e aí veja como que funcionou esse código. Ele era trabalhado junto com um abrigo. E aí o que acontecia? Nós tínhamos uma doutrina que era chamada de doutrina da situação irregular ou doutrina do menor. Lembra menor infrator, que muitas pessoas ainda utilizam essa nomenclatura? Veja, isso surgiu lá em 1927. Essa terminologia menor foi trazida dentro dessa legislação. E aí, veja, o que acontecia nesse juizado de menores? Nós tínhamos simplesmente um trabalho para crianças abandonadas, órfãos e delinquentes. E aí todas essas pessoas, sejam crianças ou adolescentes, elas eram encaminhadas para esse abrigo. E aí veja, nesse caso aqui, finalmente, a criança e o adolescente deixaram uma posição de sujeito de direito, mas em que elas, na verdade, eram uma ameaça de alguma forma ao convívio social, e agora aqui elas passam a ser sujeitos de proteção. Mas veja, sob uma perspectiva do que nós chamamos de doutrina da situação irregular. Então, veja, o que acontecia na época, portanto? Se constatava se essa criança era abandonada, o adolescente era um órfão, ou se eram delinquentes, e essas três categorias de pessoas, elas eram institucionalizadas nesse abrigo. Então, era constatado que elas estavam em uma situação irregular e que, portanto, em razão disso, elas tinham que ficar ali abrigadas. Perfeito? Agora, depois do Código de Melo Matos, nós temos o Código de Menores. Veja, em 29, o Melo Matos trouxe a nomenclatura menor e aí houve um aprimoramento no segundo diploma, que é o Código de Menores.
praticamente foi uma reprodução do Código de Melo-Matos, ou seja, aqui a criança e o adolescente eram tratados com a questão da situação irregular, mas dessa forma ainda sujeita de direitos, mas veja, esse direito dela, de proteção dela, vinculado a ela ser uma órfã, delinquente ou criança. Então, elas tinham uma tutela no abrigo, mas ainda ali aquela tutela trabalhada com essa estigmatização das 3 categorias. Perfeito? E aí nós tivemos, portanto, aqui no Código de Menores, a consolidação da doutrina da situação irregular. Perfeito? E aí veja como que funcionava essa doutrina da situação irregular. Primeira questão, ela trazia nesse código medidas de recuperação, ou seja, aplicavam essas medidas para qualquer ato que era considerado um comportamento desviante, mesmo que esse comportamento desviante ele não fosse considerado crime quando praticados por adultos. Então, veja, exemplo lá da época do Código de Menores, perfeito? Se você tinha ali um adolescente, por exemplo, de 16 anos, 15 anos, praticando sexo, isso era um comportamento desviante. Inclusive, quando praticado por adulto, não era considerado criminoso. Mas veja, esse adolescente ele era tratado como delinquente e, portanto, ele ia sofrer essa medida de recuperação. Perfeito? Agora, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos medidas de proteção e temos medidas socioeducativas, que são medidas de recuperação, de certa forma, mas não são tratadas com essa noção de comportamentos desviantes. Tudo bem? Então, essa era a primeira medida ali, a primeira característica principal desse Código de Menores. Depois, nós tínhamos uma abrangência relativa, ou seja, esse Código de Menores trabalhava apenas com aqueles que se encontrassem em situação irregular. Quem são eles? Delinquentes, órfãos, crianças, são as 3 principais categorias. E aí, veja, depois a característica de que o Código de Menor trabalhava com discriminação, ou seja, nós não tínhamos ação contra adolescentes de família rica, pois eles não eram considerados em situação irregular. Ou seja, no final, esse Código de Menores, ele se aplicava tão somente para a categoria de pessoas pobres, tá? Então, são lá essas características. Além dessas, nós temos também amplos poderes do juiz de menores, porque o nome de menores, porque do Código de Menores, em que o juiz ele tinha uma função tutelar, judicial e normativa. Normativa no sentido de que, se não houvesse uma lei para determinada situação, esse próprio magistrado ele poderia inovar ali para julgar aquele caso. E nós tínhamos, para além disso, no Código de Menores, a possibilidade de afastar criança por impossibilidade financeira dos pais. A gente vai ver depois que o ECA de hoje ele proíbe afastamento exclusivamente por questão financeira. Já o Código de Menores não. Por quê? Como ele trabalhava com essa doutrina da situação irregular, ele considerava que se a família não conseguia cuidar da criança, ela estava em uma situação irregular. E aí, veja, como o objetivo ali não era preservar a convivência,
mas sim preservar, suponhamos, a vida daquela criança, o Código de Menores ele permitia o afastamento unicamente com base nessa situação, nessa vulnerabilidade econômica dos pais, ok? E aí, veja, ultrapassados, portanto, essa fase do Código Melo Matos e do Código de Menores, por isso o nome, né, menor, nós adentramos, portanto, em uma nova era, que é a fase da proteção integral. E aí, veja, a fase da proteção integral iniciada a partir da promulgação da Constituição de 88, que, inclusive, sofreu muita influência da Convenção sobre os Direitos da Criança. Inclusive, o Ministério Público teve um papel fundamental na sua confecção. Com a inauguração da fase da proteção integral, aí sim, crianças e adolescentes passam a ser sujeitos de direitos, ainda que não estejam naquele rol que o Código de Menores tratava como situação de risco. Então, você ali, né, nós tínhamos ali na doutrina do menor, da situação irregular, a aplicação do Código de Menores para essas três categorias. E veja que essas três categorias, de certa forma, elas eram vistas com maus olhos pela sociedade. Então, elas tinham uma tutela, mas não era bem uma tutela, era tipo afastar essa pessoa, essa criança, esse adolescente de um convívio social, ok? Enquanto que agora, com o advento da Constituição, não. O cenário ele mudou, porque agora nós temos uma doutrina da proteção integral. E aí, veja, a Constituição foi quem inaugurou essas disposições constitucionais, que acabou sendo coroada na lei infraconstitucional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o objeto do nosso estudo hoje. Então, se vocês conversarem com pessoas mais velhas, né, antes da Constituição de 88, vocês vão ver que essas pessoas geralmente tratam criança ou adolescente ainda com a nomenclatura menor. Por quê? Influenciadas ainda por esse Código de Menores. Mas hoje você não pode mais usar essa nomenclatura. Ou você utiliza criança, ou você utiliza adolescente. Menor não é mais uma terminologia aceita. Maravilha? Então, portanto, agora, já iniciado esse novo ciclo, nós temos, portanto, ali na Constituição Federal, a previsão de competência para legislar com relação aos direitos da criança e do adolescente. Veja, a competência aqui é concorrente, ou seja, União, Estados, DF e municípios podem legislar sobre matéria atinente à criança e ao adolescente, sendo que a União estabelece normas gerais, Estados, DF e municípios, normas complementares. Lembrando que município, apenas alguma normatização muito específica e que seja somente de interesse local. Maravilha? Então, veja que essa, inclusive, é a redação do artigo que nós estamos conversando. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí a gente tem proteção à infância, portanto, criança, e à juventude. E aí, dentro dessa perspectiva da Constituição, nós temos, inclusive, a lei do SINASE, que, veja, é uma lei que deve ser estudada junto com o ECA, é uma lei pequena. E essa lei do SINASE, gente, ela trata de uma regulamentação específica com relação a atos infracionais, tá? Então, onde eles vão ser cumpridos, como eles se processam, como eles funcionam,
quem pratica, quem não pratica. Então, veja que a lei do SINASE, ela traz de forma detalhada o que cada um desses 3 entes aqui devem praticar no âmbito da execução de ato infracional. Perfeito? Também a Constituição, para além disso, ela prevê no seu artigo 6º os direitos sociais. São direitos sociais à educação, saúde, alimentação, o trabalho, moradia, transporte, lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, veja que nós temos aqui a proteção à infância como sendo um direito social. Então, portanto, também um direito fundamental. Logo, partindo dessa perspectiva, nós temos um direito fundamental de 2ª geração que impõe ao Estado a obrigação de implementar políticas públicas para efetivar essa proteção. Maravilha? Então, veja que, com relação à implementação de políticas públicas dos direitos sociais, a gente tem 3 institutos que são indispensáveis para a sua compreensão. Primeiro deles, teoria da reserva do possível. Como assim, gente? Ora, muitas vezes, embora nós tenhamos a infância como um direito social fundamental, o Estado ele não consegue, pelo custo e pelo dinheiro, o orçamento que ele tem para trabalhar, implementar todas as políticas públicas possíveis com relação a esse direito. E essa teoria, ela vem justamente limitar essa plena realização por parte do Estado, ou seja, porque o Estado, muitas vezes, ele não tem condições de implementar todos os direitos sociais. Mas veja, embora nós tenhamos aqui vários direitos sociais, dentre eles o nosso, que é o da infância, esses outros direitos sociais, eles estão sujeitos a essa teoria. Agora, o direito da infância, a proteção à infância, não está submetido a essa teoria, ok? Em razão da doutrina da proteção integral. Por outras palavras, muitas vezes o Estado ele pode se negar a construir uma praça sob o argumento de que está gastando com muito medicamento dos hospitais públicos. Mas, veja, ele não pode se negar a construir uma creche para crianças por falta de verba. Esse direito prestacional do Estado não está sujeito a essa reserva do possível, ok? Agora, o outro instituto com relação aos direitos sociais é chamado de mínimo existencial. Ora, veja como funciona esse instituto. Está dizendo o seguinte: dentro do universo de direitos sociais que nós acabamos de falar rapidamente, existem alguns que podem ser ali preteridos em razão dos outros, tá? Veja, nesse caso aqui, nós não aplicamos a reserva do possível quando se trata de infância. Aqui também nós não trabalhamos com esse raciocínio. Essa teoria do mínimo existencial, ela diz mais ou menos assim: olha, tudo bem, o Estado ele não vai conseguir efetivar todos os direitos sociais de maneira absoluta, mas, minimamente, o básico para cada direito social deve ser implementado. Com relação à proteção da infância, não. Tem que ser mais que o mínimo existencial. Perfeito? E temos aqui o terceiro instituto, que é chamado vedação ao retrocesso. Ou seja, se eu tenho uma política pública que já implementou e concretizou um direito social, especialmente o direito social de proteção à infância, eu não vou poder ter ato do poder público
restringindo ou limitando ou extinguindo essa implementação que já foi feita, ok? Então, nós não podemos ter um retrocesso, não podemos retirar um direito que já foi consagrado. Então, veja, construir a creche com muito custo. Eu não posso transformar aquela creche, por exemplo, em uma escola de nível médio. Por quê? A não ser que eu substitua aquela localidade da creche por outra creche ali, eu não posso mudar a finalidade dessa política pública. Por quê? Porque a proteção à infância, então, ela goza de prioridade e ela goza de vedação ao retrocesso, perfeito? Então, cuidado com esses detalhes. Maravilha? E nós temos, para além disso tudo, ainda no campo do direito social, nós temos aqui a proibição do trabalho noturno e insalubre aos menores de 18 anos e também nós temos a proibição de trabalho aos menores de 16. Contudo, na condição de aprendiz, entre 14 e 16 anos, eu posso ter essa pessoa exercendo atividade na empresa. Então, dentro desse quadro esquemático, seria mais ou menos assim. Menor de 18 anos, proibido o trabalho insalubre noturno. Menor de 16, a partir dos 14, não pode trabalhar, somente ser aprendiz. E o menor de 14 não pode trabalhar em hipótese alguma. Tudo bem? Então, aqui está ilegível, né? Não está visual para vocês, mas no seu material em PDF está o esqueminha aí sobre todo o contexto histórico, tá? Claro, se o conteúdo programático não abordar essa evolução histórica, você já não vai assistir essa parte 1 da aula, tá? Sempre trabalhando com aquilo que estiver no seu conteúdo programático. Já deu o nosso tempinho, daqui a pouquinho a gente retorna.